Rodrigues, pode abrir a coletiva. Tá bom, professor Eduardo Barroca, boa tarde, bom estar falando com o senhor. Fazer o que, Barroca, para poder conseguir ganhar do time do Juan Pablo Vojvoda, que ninguém conseguiu ainda aqui no Brasil nesta temporada? Boa tarde ao Alex Rodrigues da Rádio CBN, professor. Boa tarde, Alex. Primeiro, o início desse período aí sem jogos foi importante para a gente dar uma recuperada física nos jogadores, pela sequência que eles vinham tendo. Foi um período importante também para trabalhar algumas coisas que a gente não tinha tido oportunidade até o momento. E, obviamente, um período de estudo do adversário, reconhecimento do trabalho que está sendo feito no Fortaleza, reconhecimento do valor dos jogadores que lá tem, e a certeza que vai ser um jogo muito difícil, porque a gente vai encontrar uma equipe muito intensa, muito organizada, uma equipe que tem ferramentas importantes, principalmente no que diz respeito a poder de definição. Tem atacante com capacidade de fazer gol, tem chute de fora da área, tem uma bola parada muito forte, pela característica dos jogadores e também pelas jogadas ensaiadas. Então, sem sombra de dúvidas, vamos precisar jogar no nosso limite, ser muito competitivo para conseguir enfrentar esse grande adversário que a gente vai ter pela frente na quinta-feira. Barroca, boa tarde, um abraço para você. Você teve aí quando você chegou ao Atlético, tempo de preparação, de trabalho de um jogo para o outro sempre muito curto. E mesmo assim a gente percebeu aí o seu trabalho, né, em relação ao time, até alguns jogadores que não estavam bem, que passaram a atuar de uma forma muito produtiva. O que mais você procurou aproveitar desse período sem jogos que você teve? Se individualmente você conseguiu melhorar alguma coisa, se você projeta, no sentido coletivo, enfim, o proveito que você pretende tirar desses dias que você teve aí. Boa tarde, Bruno Daniel, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Bruno. Esse período, na minha cabeça, eu priorizei 3 elementos que, na minha opinião, eram muito importantes. O primeiro e mais importante, num primeiro momento, era a recuperação física plena. Nesse período aí, sem o jogo do Cuiabá, eu priorizei 3 elementos para trabalhar diretamente com os jogadores. A primeira parte, a recuperação física deles, dos jogos acumulados que eles vinham tendo. Num segundo momento, deixar sempre viva a competição interna entre eles. Então, quando você tem semanas abertas para trabalhar, é uma oportunidade muito boa de você alimentar essa competição interna entre eles. E, obviamente, o terceiro ponto é a oportunidade de desenvolver e crescer com algumas coisas coletivas, com alguns padrões que são importantes na equipe, que quando você está muito próximo do jogo, você não consegue agregar, porque tem toda a questão física do treinamento, e trabalhar nesse último item também as questões específicas do próximo jogo, podendo dar treino aquisitivo e dar carga de trabalho nesse sentido. Então, foi um período importante para mim, para que eu conhecesse os jogadores um pouquinho mais profundamente. Espero que amanhã a gente consiga colocar em prática no jogo contra uma grande equipe, uma equipe muito difícil, uma equipe aí que está liderando uma série de quesitos aí no futebol brasileiro, que a gente vai trabalhar no nosso limite para tentar vencer. Barroca, boa tarde. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Barroca, durante a Copa Sul-Americana, o Atlético teve experiência de enfrentar times que jogam ali com um sistema de 3 zagueiros. Porque no futebol brasileiro não é muito comum, né? A gente não vê muitas equipes jogando com essa formação de 3 zagueiros. Só que o adversário do Atlético desta quinta-feira joga com essa formação, 3 zagueiros ali. Queria saber de você, como um técnico que vai enfrentar uma equipe com 3 zagueiros, como é que é a preparação, né? E se te preocupa os 2 alas que o Fortaleza tem, que são 2 alas velozes que chegam muito ao ataque. Bem, a gente jogou agora há pouco tempo contra o São Paulo, também joga com essa formação. Eu entendo que a equipe do Fortaleza ela não é rígida e fixa com 3 zagueiros, tanto que
jogou jogos, inclusive, aí com apenas um zagueiro de origem, só com Tite de origem. Trabalhou em algumas partidas com Tinga, que é um lateral de origem, como fazendo essa saída de 3. Em alguns outros momentos utiliza a descida de um dos volantes. Então é uma equipe que em alguns momentos faz essa saída com 3 mais 1, em alguns momentos 3 mais 2, mas eu não vejo uma equipe com rigidez nessa saída com 3. A gente vai precisar estar muito atento a todos os detalhes individuais e coletivos do jogo e com certeza para a gente ser competitivo e buscar a vitória nesse jogo a gente vai precisar trabalhar no nosso limite. Barroca, boa tarde, é o Pedro Henrique Geninho da Rádio Band News FM. Eu quero saber de você, Barroca, especificamente sobre um jogador, que é o atacante Pablo Diego. A gente tem a informação, né, desde a última semana que, por exemplo, o Vila é um dos clubes interessados em contratar o Pablo Diego do Atlético. Mesmo com você, ele entrou em algumas partidas desde a sua chegada. O Atlético contratou o Lucão, que faz também a função do Zé Roberto. Você conta com o Pablo Diego até o final da temporada? O Watson já te passou essa possibilidade de repassar o jogador, o atleta, a alguma outra equipe ou você conta com ele até o final da temporada? Barroca, um forte abraço. Obrigado. Sinceramente, não tenho nenhuma informação a respeito do que você acabou de me perguntar e diante desse cenário é até difícil responder isso. O Pablo tem treinado aí com a gente, tem utilizado ele nos jogos, então é difícil responder algo que eu não tenho ciência dessa tua informação, então para mim não faz sentido. Obviamente que ele está aí no grupo trabalhando, é um jogador que está vivendo aí a competição interna e estou contando com ele sim. Ô professor Barroca, Humberto aqui da PUC TV, você chegou ao Atlético meio com aquela desconfiança, né? Devido aos últimos resultados, outros trabalhos, e de repente chegou e está arrebentando aí com resultados expressivos positivos. Como é que você está vendo essa questão no mercado brasileiro, cada vez mais contratando técnicos de fora, e também a questão do seu trabalho no dia a dia fora de campo? Barroca, como é que você se prepara para esses jogos duros do Brasileirão? Bem, a gente quando está trabalhando no altíssimo nível, como é a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente precisa se preparar com plenitude, entrega total, dedicação plena ao clube. Eu já falei outras vezes que, até na minha outra passagem aqui no clube, eu morei aqui no clube, como está acontecendo agora, uma sequência de jogos muito grande, uma dedicação aos treinamentos, à recuperação dos jogadores, ao trabalho de construção de vídeo, ao conhecimento individual de cada jogador. Então eu estou trabalhando praticamente o período que eu não estou dormindo, eu estou 100% entregue aqui ao clube e entendo que para trabalhar no alto nível deva ser dessa forma. Então a preparação está muito baseada em cima de entrega e dedicação ao trabalho de forma plena. Sobre os treinadores estrangeiros, entendo que o empregador tem sempre a prerrogativa de fazer sua escolha e arcar com as consequências da sua escolha, como tudo na vida. Então, eu acho que é um elemento positivo, aumenta a competição interna também na nossa profissão, aumenta a cultura de formação, de jogo, a cultura de jogos coletivos, e acho que é muito importante para todo mundo, porque naturalmente ampliando as possibilidades de escolha, se entende que cada vez mais se possa fazer melhores escolhas para os comandos técnicos das equipes. Então, eu sempre entendo que deva ser sempre escolhido aquele que a direção entenda que vai oferecer o melhor serviço e os melhores resultados para a sua própria instituição, e eu não discrimino nenhum profissional diante de onde ele nasceu ou algo nesse sentido. Respeito todos e entendo que essa competição é bom para todos nós. Barroca, ainda seguindo um pouco esse raciocínio, eu gostaria de saber por que Fortaleza e Atlético estão nesse momento tão bom na Série A e na Copa do Brasil, que são as competições mais recentes, e qual o peso do trabalho do Eduardo Barroca e do treinador do Fortaleza nesses bons momentos. Boa tarde. Bem, boa tarde.
Do Fortaleza fica muito difícil eu falar, porque não tenho conhecimento com profundidade para falar deles, mas me parece, vendo de longe, que é um clube que está organizado e está com ideias desportivas muito claras. A gente consegue enxergar isso nas últimas 2 temporadas e esse início da 3ª temporada deles de uma forma muito clara. Na verdade, até a temporada que eles subiram da Série B para a Série A, também ficou muito claro esse cenário. Também vejo do lado de lá jogadores de um nível muito alto, jogadores muito bons, muitos deles passaram pelas minhas mãos. Robson, Marcelo Benevenuto, Tite, entre outros. Então, jogadores com experiência em Série A, como Wellington Paulista, como Tinga, Felipe Alves. Então, eu vejo um conjunto de fatores importantes para que o Fortaleza esteja nesse processo que está agora. Sobre o Atlético, já falei anteriormente também, o meu sentimento é muito recente, essa minha chegada aqui no segundo momento, mas eu vejo uma lógica muito interessante aqui do clube, eu vejo uma cultura interna aqui muito bem estabelecida, eu vejo profissionais muito capacitados aqui dentro, eu vejo escolha de jogadores aqui pautadas em critério, em coerência, eu vejo um grupo enxuto, o Atlético não gasta energia com aquilo que não vai utilizar, então o grupo enxuto ele te dá a possibilidade de qualificar o teu trabalho com todos e fazer com que todos os jogadores estejam dentro do contexto, ele abre espaço para uma transição mais coerente da última categoria de base até o futebol profissional, ele abre espaço para jovens jogadores estarem vivenciando aqui o ambiente do futebol profissional. O clube tem um comando muito claro, muito direto, muito objetivo, muito fácil de absorver aquilo que a instituição pensa e quer da gente. Então, a minha experiência no Atlético ela foi não tão longa na primeira passagem, mas deixou isso muito vivo em mim. E nesse início de segunda passagem, eu vejo ainda um crescimento maior diante de tudo isso que eu falei anteriormente. Então, acho que isso é um indicativo bastante interessante para que o Atlético consiga se estabelecer nesse início de temporada, tendo ciência que uma temporada longa, em alguns momentos você vai oscilar, e entendo que nesse momento essa característica do clube te estabelece e te dá uma segurança em algum momento que você possa vir a oscilar na temporada. Ô professor Barroca, deixa eu te falar, o senhor sempre teve essa característica de ser muito estudioso, e agora está rolando uma competição, a Eurocopa, com certeza o senhor está acompanhando. Queria saber qual seleção dessa competição se aproximaria mais ou menos assim do jeito do Atlético de jogar. Eu não tenho o hábito de fazer comparações, eu não gosto de comparações porque entendo que cada equipe, cada treinador, cada momento, cada jogador, cada ambiente desportivo, ele tem sua própria característica, sua própria cultura. Ainda antes de ontem, eu ouvi uma entrevista de um jogador italiano falando sobre a cultura daquela seleção própria, falando da alegria dele estar fazendo parte daquele ambiente, daquele momento. E, obviamente, estou, na medida do possível, assistindo alguns jogos, menos do que gostaria, porque também estou muito envolvido aqui com as minhas atribuições como treinador, mas com certeza é uma competição de um nível muito alto e que é legal você acompanhar para tirar alguns elementos como referência para o seu próprio trabalho, mas eu particularmente não sou muito favorável a fazer nenhum tipo de comparação nesse cenário, porque realmente entendo que cada grupo desportivo tem sua própria cultura. Alex Rodrigues pode abrir a coletiva com o Dudu. Dudu, Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você. Rapaz, estava montando daqui a pouco meu time para essa rodada do Cartola, e aí lá dos laterais, você e o Natanael, os dois mais caros do game. Sinal de que o Brasileirão começou bem para vocês dois, né, Dudu? Boa tarde. Fico feliz. Está sendo, como você falou, um dos destaques ali e questão de ser um dos mais caros ali do Cartola. Começamos muito bem o campeonato com 2 vitórias,
e espero que assim continue. Vamos ter um jogo dificílimo agora pela frente e espero que não só eu, como o time todo vá bem nesse jogo. Boa tarde para você, aqui é o Bruno Daniel da Rádio Bandeirantes. A gente analisa que você fez um Campeonato Brasileiro muito bom no ano passado, né? Muito bom mesmo. Entre os melhores da competição ao longo aí das 38 rodadas. O que você projeta e pessoalmente você quer para esse campeonato? Acredita que dá para ser o melhor da competição, estar entre os melhores, manter uma regularidade? E aí? Boa tarde. Eu acho que dá sim para fazer um campeonato melhor do que foi o ano passado. A gente sempre está buscando evoluir e melhorar a cada ano que passa. Eu acho que ajudar mais a equipe em questão de estar chegando mais no ataque, de dar mais assistências, fazer gols, eu me cobro muito por isso, e ter uma regularidade similar ou melhor ainda do que foi ano passado. Eu acho que isso tudo vem atribuído com o momento que a equipe vai estar vivendo e espero dar meu melhor sempre para ajudar a equipe. Dudu, boa tarde. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Dudu, o adversário desta quinta-feira, o Fortaleza, joga num sistema com 3 zagueiros, né? E, consequentemente, os alas têm mais liberdade. Para você que é um lateral, fica a preocupação de ter que marcar melhor esses adversários? Ou você vê pelo lado positivo, se eles dão liberdade também para você chegar mais ao ataque, hein, Dudu? Boa tarde. Cada jogo é uma equipe diferente, então temos que estudar bastante a equipe do adversário e saber os pontos fortes e os pontos fracos deles. Então a questão deles virem com 3 zagueiros e 2 alas é uma questão que dificulta muito. É um time muito bom, consegui assistir os jogos deles, é uma equipe muito bem treinada. Creio que vai ser muito difícil o jogo. Espero que o mais rápido possível nós possamos nos encontrar no jogo, fazer com que o jogo fique fácil para nós. Então, fazer o que a gente sempre vem fazendo, colocar intensidade no jogo, ganhar todas as bolas divididas e quando estiver lá na frente fazer os gols. Então, eu acho que isso pode facilitar o jogo para nós. Humberto Castro. Ô, Dudu, um abraço para você, rapaz. Humberto aqui da PUC TV. Você falou aí de finalizações. Jogo contra o Corinthians, teve um lance, você ficou cara a cara com o goleiro. Você está treinando, se cobra no dia a dia, porque o Barroca exige eficiência nessas finalizações, hein, Dudu? Boa tarde. A gente tem que treinar, tem que buscar melhorar sempre, tanto em questão de cruzamento, quando eu chego na linha de fundo, em questão de finalização. Eu sou um atleta que me cobro bastante para chegar no ataque, então tem que treinar, tem que melhorar, tem que colocar dificuldade para o goleiro, quando chegar ali, finalizar melhor. Eu acho que na hora certa a bola vai entrar e eu vou ser muito feliz e vou poder estar ajudando meus companheiros. Rodrigo Castro. Seguindo então, o Atlético tem essa invencibilidade dentro de casa. Eu sei que esse jogo contra o Fortaleza é dentro de casa, eu sei que você não pode falar todos os segredos, mas o que faz tanta diferença jogar no Ascioli? É a grama? É o clima? O que faz tanta diferença lá, Dudu? Você que está há bastante tempo no clube. Boa tarde. Eu acho que desde que eu cheguei aqui, o fator casa é muito importante aqui para o Atlético Goianiense. A gente se identifica aqui com o nosso estádio e a gente busca sempre pressionar os adversários. É claro que jogando fora de casa a gente também busca a vitória, sempre vai buscar o resultado positivo. Mas dentro de casa é um jogo mais especial para a gente. A gente está dentro de casa e a gente tem que mostrar que não, o outro time, o adversário não vai vir aqui e vai fazer com nós qualquer coisa dentro da nossa casa. Então procuramos nos impor, ganhar todas as divididas e mostrar que somos fortes dentro de casa. Então acho que isso é o segredo, mostrar que quem manda aqui no Ascioli é a gente. Jânio José. Bom, Dudu, então, para fechar aqui, Jânio, Jornal Popular,
Fortaleza, né, uma campanha muito boa, até pelo menos a rodada é o melhor ataque, tem 9 pontos, tem um dos artilheiros. O Atlético também, na mesma batida, uma campanha muito boa, 2 vitórias, 100% de aproveitamento e a melhor defesa. Esperar o que de um jogo em que encontra uma das melhores defesas com o ataque positivo? Boa tarde. Boa tarde. A gente só pode esperar um jogo muito difícil contra um time que sabe que é muito bem treinado. Já fiz a pergunta aí, ó. Sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo, então temos que entrar muito... Alô, Alva, estão me ouvindo? Temos que entrar muito concentrados no jogo e saber o que está fazendo, porque é uma equipe muito qualificada, que já mostrou isso nos 3 jogos que passaram, mas temos que, como eu falei, temos que nos impor e buscar o resultado positivo a todo momento. Beleza, pessoal?